Olá, meu amigo e amiga. Como tem gente que está ficando com a cara lá no chão, principalmente jornalistas, conforme nós conversamos aqui no nosso portal do José, não foi por falta de aviso, não. Vou mostrar aqui para vocês cenas muito interessantes. Isso agora, há 51 dias das nossas eleições, a mais importante que nós teremos aqui no Brasil nesses últimos tempos, desde a redemocratização do nosso país. Isso porque você já percebeu, eu já percebi, e os analistas mais atentos já perceberam também, que essa eleição não tratará apenas das nossas questões internas com políticos, candidatos que estão dentro do nosso território. Nós temos forças externas atuando efetivamente para viciar, para perverter a vontade de uma boa parcela do povo brasileiro e de colocar as nossas eleições sobre algum tipo de suspeição. Para fazerem isso, eles têm que contar com traidores da nossa pátria. E o principal deles nesse momento é o senhor Flávio Bolsonaro, que a cada instante tem uma notícia envolvendo esse personagem que mostra que aquilo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apontou lá atrás, ou seja, que ele era ou é um ladrão, um lavador de dinheiro, um peculatário, o chefe de uma organização criminosa, isso a cada instante fica mais nítido. Até porque, enquanto eu estou falando aqui com você, a Polícia Federal está atrás de mais amigos de Flávio Bolsonaro. Gente, aonde ele encostou, aonde ele indicou alguém, alguém vai acabar preso no meio dessa história. A Polícia Federal hoje vai rebocar mais alguns aí para a história de fraude aqui no Rio de Janeiro, de ICMS de combustível, lavagem de dinheiro, organização criminosa, todo mundo colado com o clã Bolsonaro. O ex-governador até agora não se entende porque ele não foi preso, o senhor Cláudio Castro, porque é só falcatrua uma atrás da outra, né? Então, temos muita coisa aqui para discutir e alguns avisos também. Em primeiro lugar, agora no domingão, eu vou fazer uma live aqui com vocês às 18 horas, anote aí, porque será o primeiro dia de campanha efetiva nas ruas. E eu vou avaliar aqui com vocês como foi o lançamento oficial de rua, que vai ser lá na Vila Euclides, no estádio da Vila Euclides, do presidente Lula. Certamente teremos muitos assuntos e que também será o mesmo dia em que o Flávio Rachadinha fará também algumas manifestações no Rio de Janeiro. A gente tem muito assunto aí, a gente vai ter alguns panoramas, mas a situação para o senhor Flávio Bolsonaro, ela já está meio que apontada para uma derrota que a gente não sabe o tamanho que será. Mas, como eu tenho dito aqui para vocês, após a sua derrota, ele irá fugir do nosso país, porque se ele ficar aqui, o destino dele será o mesmo da Orcrim, que o pai dele comandou e que agora passou o bastão para ele, né? Muito mais guloso, muito mais articulado. Pois bem, tem muita coisa para a gente falar, né? Mas eu vou começar aqui com essa história aqui, lembrando então que segunda-feira é o lançamento da nossa candidatura na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, você está convidado, enfim, olha, vai ser um evento muito legal, e vocês que forem lá já vão sair com alguma coisinha nas mãos, a gente vai ter estruturas, a gente tem um planejamento, estratégias aí para enfrentar essa jornada que vem pela frente. Graças ao apoio que vocês estão dando aqui, olha, é que a gente está se animando legal, tá? Então, olha, domingo, às 18 horas, uma live aqui, anote aí, vai ser muito importante, com um convidado muito especial, e na segunda-feira, eu espero você na ABI. Mas vamos aqui aos temas. Vamos lá. Começando assim, ó. A turma da banheira lá do Flávio Bolsonaro, a cada instante tem gente dançando no meio dessa história, né? Hoje foi a Polícia Federal que está aí na captura de alguma dessas criaturas. Polícia Federal mira Castro em nova fase da operação que investiga Refit por suspeita de fraude em licenças ambientais e lavagem de dinheiro. STF determinou o cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão. Ou seja, a Polícia Federal identifica, passa para a Procuradoria-Geral da República, ela analisa, vê se tem indício, despacha para os ministros da Corte, né? E eles determinam as ações. Só que eles sempre ficam com a pecha, né? Moraes está fazendo isso, Flávio Dino está fazendo aquilo. Aí, olha, é por isso que eu estou dizendo, tem jornalista que vai ficar com a cara lá embaixo depois do nosso papo aqui, né? Aliás, já estão ficando, né? Então tá aí atrás das criaturas. Cláudio Castro é alvo de buscas da PF na Operação Sem Refino 2, sobre fraude em licenças ambientais da Refit. Policiais federais cumprem 16 mandados de busca e apreensão. Aí uma dessas criaturas, deixa eu ver se o nome está aqui embaixo, aqui ó, o senhor Bernardo Rossi, ex-secretário estadual de Ambiente. Quem é o senhor Bernardo? É da turma do Flávio Bolsonaro, né? Cadê aqui, ó? Olha aí que bonitinho aqui, ó.
o senhor Bernardo aqui, tá enrolado esse senhor Bernardo. Cláudio Castro se encontra com Bolsonaro em Angra. Aqui a ex-presidente Bolsonaro ao lado do governador do Rio, Cláudio Castro, e do secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. Olha, a podridão tá muito grande no meio do bolsonarismo, né? Não tá escapando nenhum, gente. E olha, e do nosso encontro mais tarde, eu já estou preparando uma lista aqui para vocês dos principais candidatos bolsonaristas aí, deputados e senadores, que estão dizendo que o Brasil está uma desgraça, a economia está muito ruim, né? E eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com a economia desses deputados. Já fiz uma listagem com 20 e vocês vão ficar aí surpresos aí com o talento dessa gente de multiplicar as sardinhas no bolso deles, né? Não digo nem os peixes, né? Mas a sardinha. E aí é o seguinte, como eu disse para vocês, ontem as organizações Globo fizeram uma campanha gigantesca contra o ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre de Moraes, distorcendo uma série de fatos com base na suposta defesa do sigilo da fonte, né? E aí eles publicaram essa manchete aqui. Fachin defende sigilo da fonte jornalística e indica que decisão de Moraes para investigar jornalista deve ser levada ao plenário. Bom, essa manchete ela induz a gente a incompreensões, né? Porque dá a impressão que o Fachin bateu de frente com Alexandre de Moraes e, por conta disso, está querendo proteger o sigilo da fonte e vai jogar isso para o plenário. E eu disse para vocês o seguinte, olha, não vai funcionar com o ministro Alexandre de Moraes nem com o Flávio Dino, porque eles não vão baixar a guarda por conta desse tipo de futrica. Pô, eles estão ali ancorados na legislação, ancorados em princípios e vão seguir em frente. O que aconteceu? Exatamente o que eu falei. O Jornal Nacional ontem, ele distorceu isso aí. Porque o Fachin, quando ele disse que o sigilo da fonte tem que ser protegido, isso se mantém no Supremo Tribunal Federal. Mas o que se quebrou agora não foi sigilo da fonte, foi uma organização criminosa. Então isso ficou bem claro no texto dele e foi compreendido pelas pessoas que não têm má fé. Mas parece que lá nas organizações Globo eles não fazem muito bem a interpretação de texto, né? O Fachin falou um negócio, e eu, como só pude avaliar pelo que eles publicaram, né, não vi o Fachin falando, eu até fiz uma crítica aqui ao ministro Fachin, ele estaria aí sendo pressionado e, portanto, se comportou dessa forma, né? E não foi. Ele simplesmente enfatizou, olha, vamos preservar o Supremo Tribunal Federal. Quase que ele disse, o Dino tem razão, o ministro Alexandre de Moraes tem razão, e olha, ninguém vai baixar a guarda não, vão seguir as investigações e ponto. E aí a coluna da Malu Gaspar, né, que ficou com a cara no chão, né, senhora Malu, tá ficando feio para a senhora, hein? Alexandre de Moraes fragiliza a democracia ao violar sigilo da fonte. Aí eu falei para vocês, ó, essa senhora vai terminar mal. E ela dando piti, né, dando piti, dando aula de direito constitucional. Vou pegar um trechinho aqui que eu não mostrei para vocês, vamos lá, o momento piti da senhora Malu. A informação é verdadeira? Ela é de interesse público? Ela não é? O que não dá é para a gente ver um ministro do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Alexandre de Moraes, achando que pode violar o sigilo da fonte, violando uma cláusula importantíssima para a nossa democracia, da nossa Constituição. Gente, o problema da pessoa arrogante que mistura desinformação e a ignorância de determinados fatos é que o desmascaramento depois torna a coisa muito humilhante, né? A pessoa ditando regras, né, para não dizer outras coisas, né? Para o ministro Alexandre de Moraes sem ter conhecimento. Ela, com esse discurso dela, ela está ignorando que tinha uma Orcrim sendo investigada. Então a Orcrim tem que ser preservada, porque, enfim, são leituras muito superficiais. A gente deveria recomendar para essas pessoas que são desse segmento político, jurídico, né, que pelo menos estudassem antes de vir para a público falar besteira como a senhora Malu Gaspar. Que ele deveria guardar, violando um artigo da Constituição para proteger um colega. É um negócio muito engraçado, né? Uma pessoa sem o menor conhecimento que está falando, ela entrando na questão técnica para dizer que o magistrado, o ministro Alexandre de Moraes, está violando uma norma técnica, né? É a mesma coisa, uma pessoa que não é médica entrar numa sala de cirurgia, numa operação que está mexendo com o crânio, e dizendo, olha, mas esse médico aí ele está violando normas científicas, não sei o quê. Enfim,
É um negócio complicado, né? Mas é isso aí, o pessoal é arrogante paca, né? Uhum. Isso é uma ameaça seríssima à democracia. E o precedente que também dá essa situação de E instabilidade. aí a outra repórter cai na lábia, né? Ontem eu fiquei muito contente porque quem fez essa mesma leitura do que eu fiz foi o Reinaldo Azevedo, né? Aliás, um abração, Reinaldo, de vez em quando a gente troca aí umas mensagens, né? A gente esteve junto lá na premiação do IBEST, e aí as resenhas ali foram super legais. E a gente tem umas conexões assim que são coincidências muito interessantes, mas é porque a gente segue princípios, né? E o Reinaldo, até comentei com ele, Reinaldo, você não é formado em Direito, mas você é um dos maiores intelectuais, maiores intérpretes que nós conhecemos da questão jurídica aqui no nosso país, porque você lê, né? E ontem ele fez essa leitura próxima do que eu fiz aqui com vocês. Dizer que o Fachin está contestando a decisão do Alexandre com a devida vênia ou é não entender o sentido das palavras. Ele está dizendo que o Supremo não se afastou, portanto ele está negando que a decisão do Alexandre tem esse caráter. E não tem. O ministro Flávio Dino estava sendo vítima do que está sendo investigado como organização criminosa. A segurança do ministro Flávio Dino e dos seus familiares estava vulnerada. Pessoas com acesso a informações privilegiadas expondo a segurança do ministro. Num esquema que misturava perseguição e uma espécie de chantagem de quem recebe dezenas de ameaças de morte por dia a ele e familiares. Com uma prática pseudo-jornalística conhecida no Maranhão. A investigação chega a um esquema de compra de um terreno. Olha só, compra de um terreno, o sujeito recebeu 100 mil para comprar um terreno justamente daquele que aparece como a fonte. E a imprensa está achando isso tudo regular, está achando isso tudo maravilhoso, tudo lindo. Há a quebra do sigilo da fonte, misturando atividade jornalística com atividade criminosa. É isso. Quem quiser entrar nessa, entre. Eu já disse, eu não vou entrar. Eu também não. Falamos aqui primeiro, né? Mandamos um sapato nessa história aí. E aí o ministro Alexandre de Moraes veio e botou aqui também a situação nos devidos lugares, né? Como eu disse para vocês. Gente, eu conheço a figura, o ministro Alexandre de Moraes, né? Eu conversei com vocês já, lecionando, sempre utilizei os livros dele quando eu estava no programa de TV do Ministério Público do Rio de Janeiro, fiz aí mais de 12 anos, entrevistei o ministro algumas vezes, antes de ser ministro, né? Então, eu sabia que essa gente aí iria enfrentar, ia muita gente quebrar a cara. E aí, ó, é fácil prever, né? Olha o que ele falou. Presidente Edson Fachin, pelas palavras de solidariedade ao ministro Flávio Dino e, mais do que isso, a toda a sua família, a sua esposa, Dani, seus filhos, cuja segurança foi colocada em risco real por uma organização criminosa, uma associação criminosa, conforme apontado tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República. Gente, isso é fundamental, como eu disse para vocês, ele informar que isso só se deu porque a Polícia Federal fez um trabalho de investigação. Ela fundamentou. A Procuradoria-Geral da República viu a gravidade da coisa. O que o ministro vai fazer? Ah, não vou fazer nada não, porque a Malu Gaspar vai dizer que eu sou ditador, que eu estou violando a Constituição. Francamente, né? Segue o ministro. É uma prática ostensiva de vários crimes que estão sendo apurados, inclusive o crime de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal. Tanto a representação da Polícia Federal quanto o parecer da Procuradoria-Geral da República indicaram prova cabal de materialidade e fortes e concretos indícios de autoria criminosa dos investigados. Sejam eles advogados, sejam eles jornalistas, apontando principalmente, e aqui é o mais importante, o liame subjetivo entre os executores das infrações penais, inclusive com repasse de dinheiro entre eles, ou seja, com repasse de dinheiro para a prática da divulgação de informações criminosamente obtidas. Esse Supremo Tribunal Federal, como ressaltou o ministro Flávio Dino, defendeu a liberdade de imprensa em período de chumbo da ditadura. Continua defendendo e sempre defenderá a liberdade de imprensa, o livre exercício do jornalismo e todos os seus direitos e garantias, inclusive o sigilo da fonte. Sigilo de fonte
que é uma garantia constitucional consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com o escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Sigilo da fonte, que é uma garantia essencial para a defesa da democracia, e não um instrumento oculto para associações criminosas praticarem impunemente diversas infrações penais. A imprensa é séria no Brasil, os jornalistas têm boa-fé e sabem disso. Sabem que uma coisa é o sigilo de fonte, outra coisa é a prática criminosa contra, seja autoridades ou pessoas da sociedade. Entendeu, senhora Malu Gaspar? Entendeu? Procure se informar antes de vir se queimar em público, né? Ficou mal para a senhora aí, hein? E essa história aí não terminou, não. Ainda vai ter mais coisas por aí. Gente, eu vou ficando por aqui, mais tarde eu volto. Olha aí, QR Code para você apoiar aqui. 2 datas, tá? Domingo às 18 horas, segunda-feira às 19 horas no Rio de Janeiro, tá bom? Um grande abraço, tchau.